E se os nossos pensamentos sozinhos tivessem o poder de curar o corpo, de uma forma tão eficaz quanto qualquer remédio? Essa é a ideia central da pesquisa do Dr. Joe Dispenza, e ela pode sinceramente virar de cabeça para baixo tudo o que a gente entende sobre saúde. Vamos dar uma olhada nisso. Para começar, vamos mergulhar numa história real que parece ficção. Um caso que força a gente a questionar os limites do que a nossa mente é capaz de fazer. Essa é a história do Fred Mason, um universitário de 26 anos. Ele estava passando por uma fase bem difícil com depressão e resolveu entrar num teste clínico de um novo antidepressivo. Sabe, buscando uma luz no fim do túnel. Só que aí, depois de uma briga com a ex-namorada, o desespero bateu forte. Num ato impulsivo, ele tentou tirar a própria vida. Mas o arrependimento foi quase imediato e ele mesmo ligou pedindo ajuda. Os sintomas eram textbook, sabe, claros e muito alarmantes. Para a equipe médica que o atendeu, não tinha dúvida, era um caso clássico de overdose. Uma corrida contra o relógio para tentar salvar a vida dele. 4 horas se passam e um dos médicos do estudo clínico aparece no hospital com uma revelação inacreditável. O Fred estava no grupo placebo. As pílulas eram literalmente de açúcar. O corpo dele produziu todos os sintomas de uma overdose só com o poder da mente, da crença. E o mais doido, minutos depois de ouvir isso, a pressão e o pulso dele voltaram ao normal. Os sintomas simplesmente sumiram. E esse poder da crença foi testado da forma mais extrema possível pelo próprio autor do livro, o Dr. Joe Dispenza, depois de um acidente que mudou a vida dele para sempre. A gente está em 1986. Durante a prova de ciclismo de um triatlo, um carro atinge ele por trás. O impacto foi devastador. Ele ficou com a coluna vertebral esmagada e um prognóstico que era o pior possível. Ele ouviu a mesma coisa de 4 cirurgiões diferentes. A escolha era sombria. Ou ele fazia uma cirurgia super invasiva, que muito provavelmente o deixaria com dores e limitações pro resto da vida, ou ele não operava e a paralisia era praticamente uma certeza. Nenhuma das opções trazia a vida dele de volta. E diante desse beco sem saída, ele tomou uma decisão radical, uma decisão que quase ninguém tomaria. Recusou a cirurgia e resolveu apostar tudo na capacidade da própria mente de curar o corpo. Mas não foi nada místico, foi trabalho duro. Uma batalha interna, na verdade. Ele passava horas, todo santo dia, visualizando a própria coluna se reconstruindo. E o mais difícil não era nem a visualização, era calar a voz do medo, da dúvida, que não parava de gritar na cabeça dele. E é super importante entender que isso não foi um milagre da noite para o dia. Foi um processo longo, difícil, frustrante, que levou 6 semanas. Toda vez que a mente dele escapava para a imagem de um futuro na cadeira de rodas, ele tinha que parar tudo e começar a reconstrução mental do zero. E o resultado, o resultado desafiou tudo o que a medicina convencional esperava. Em menos de 10 semanas, com esse trabalho mental intenso, ele estava de pé, totalmente recuperado, sem dor e sem precisar da cirurgia que os especialistas diziam ser indispensável para ele voltar a andar. Ok, a história do Dr. Dispenza parece coisa de filme, né? Mas ele explica tudo com base em princípios científicos bem concretos que mostram como nossos pensamentos podem literalmente alterar a nossa biologia. O primeiro conceito-chave é a neuroplasticidade. Basicamente, a ideia é que nosso cérebro não é uma peça fixa, estática. Quando a gente ensaia mentalmente uma ação, tipo reconstruir a coluna, o cérebro cria novas conexões neurais, como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. A gente religa o cérebro com o pensamento. O segundo pilar é a epigenética. É um nome complicado, mas a ideia é poderosa. A gente não muda o nosso DNA, mas nossos pensamentos e emoções funcionam como interruptores que ligam e desligam certos genes. Ou seja, a gente pode instruir os nossos genes a produzir saúde e cura em vez de doença. Um exemplo clássico disso na prática é o caso do Sr. Wright. O câncer avançado dele aparecia e desaparecia não com base no remédio que ele tomava, mas no que ele acreditava sobre o remédio. A crença dele, fosse numa droga milagrosa ou numa simples injeção de água, era o que ditava a realidade do corpo dele. Juntando todas essas peças, essas histórias e a ciência por trás delas, a gente chega a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, poderosa e libertadora. O poder de cura não está na pílula, na injeção. Ele está no estado interno que essas coisas de fora nos ajudam a acessar. É a combinação de uma intenção muito clara com uma emoção elevada que liga à farmácia que já existe dentro do nosso corpo.
E aqui está a grande sacada. A gente não precisa ser enganado por um placebo externo para entrar nesse estado de cura. Nós podemos aprender a criar esse estado por conta própria, juntando um pensamento focado no futuro que a gente quer com a emoção de já estar vivendo aquilo agora. E isso deixa a gente com uma última reflexão. A mesma energia que a gente gasta se preocupando com o pior cenário possível pode ser usada para construir o melhor cenário. A escolha, no fim das contas, parece estar nas nossas mãos, ou melhor, na nossa mente.